Vamos abrir a Bíblia, gente, em Gálatas, capítulo 4, verso de número 28. Gálatas 4, 28, que diz assim: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Que tipo de filho você é? É a pergunta e o tema da mensagem de hoje. Você vai ver que Abraão, ele teve vários filhos. Ele não teve só Isaque, ele teve vários filhos. E entre os filhos que ele teve o Isaque. E a Bíblia chama o Isaque de filho da promessa. E diz que nós somos como Isaque. Ou seja, eu e você somos filhos da promessa. Você pode falar isso comigo? Fala assim: eu sou um filho da promessa. Contudo, a gente observa que algumas pessoas vivem como se fossem mendigos e não filhos. Você vai ver que algumas pessoas não entenderam a sua posição, a sua identidade. Você vai ver pessoas que elas se relacionam com o mundo espiritual, com o diabo, com as promessas, com as bênçãos. De um modo geral, elas não entenderam que elas são filhos. Eu me lembro de uma história, o pastor Ricardinho que me contou, acho que foi ele mesmo, que existe um cara no Brasil que ele é bilionário, e a filha dele só descobriu que ele era bilionário quando ela já tinha lá perto dos 18 anos de idade. Ela chegava para o pai: pai, eu quero comprar um tênis. Aí ele dizia: quanto que é esse tênis, minha filha? Ela falava: é R$800. Nossa, muito caro, vamos esperar um pouco, deixa eu guardar esse dinheiro e tal. E ele era bilionário. Um dia ela estava na faculdade e a amiga dela trouxe uma capa da revista com a foto do pai, escrito os maiores bilionários do Brasil, na bolsa, não sei o quê, os tubarões e papapá. Não é seu pai aqui? Ela olhou, falou: é. Aí ela chegou em casa e falou: pai, você aqui? Você é rico desse jeito? Sou. Ele andava de metrô, nunca tinha comprado um carro, não tinha uma vida, um carro, uma casa, nada. Ela não sabia que ela era filha de um bilionário. E tem muita gente que se relaciona com Deus exatamente dessa forma. Não descobriu que Deus é rico, não descobriu que Deus é famoso, não descobriu que Deus é poderoso e está lá mendigando algumas coisas, quando na verdade, diferente desse cara, né, ele tem essa liberdade, esse acesso, essa bênção derramada sobre nós. Agora, como é que a gente vai descobrir aqui que tipo de filho nós somos? Primeira coisa é uma pergunta: você é filho? Essa é a primeira pergunta que surge. Você é filho de Deus? Quantas pessoas no mundo crescem achando que são filhos biológicos de alguém e só na adolescência ou na juventude descobrem que são filhos de outra pessoa? Conhece casos assim? Quem conhece casos desse jeito? A pessoa achou a vida inteira que ela era daquela família, que ela tinha nascido daquela barriga, que ele era filho daquela pessoa, e daqui a pouco, quando o tempo passa, ele descobre que ele não era filho do João, ele era filho de outra pessoa. Tem gente que já sabe isso, mas tem gente que só descobre isso depois de muitos e muitos anos, e aí até quer descobrir quem é o pai, quem é a mãe, aquela toda coisa. Ele é filho daquela família, mas ele achava que não era só filho, ele achava que era filho o quê? Biológico. Então tem pessoas que acham que era filho de um e depois de um tempo descobrem que é filho do outro. Isso tem acontecido também, irmãos, com a filiação espiritual. Por quê? Porque tem gente que acha que é filho de Deus, mas não é. Você vai ver aí, quando você conversa com as pessoas de um modo geral, um monte de gente
que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Essas pessoas, elas estão no mesmo erro de alguém que cresceu numa família achando que é filho biológico de um e é filho de outro. A pessoa acha que todo mundo é filho de Deus, a pessoa acha que todo mundo é amado por Deus, no sentido de está tudo certo, vai todo mundo para o mesmo lugar e está tudo ok, quando na verdade essas pessoas estão sendo enganadas pela cabeça delas, por alguma informação e pelo próprio diabo, porque o próprio diabo diz que elas são filhos de Deus, quando na verdade o pai delas é ele mesmo. Então o pai dessas pessoas é o Satanás, mas ele diz que o pai delas é Deus. Onde está isso na Bíblia, irmãos? A Bíblia diz, Jesus dizendo: vós sois filhos do diabo e quereis fazer a sua vontade. Você tem desejo de fazer a vontade de quem você é filho. Então esse é o princípio aqui. Vocês não são... Eles diziam: nós temos por pai a Abraão. E Jesus disse: não, vocês são filhos do diabo. O pai de vocês é o diabo. Talvez ali foi aquele mesmo momento que um jovem, um adolescente, descobre que não é filho biológico daquele pai. Naquele momento Jesus está dizendo: vocês estão sendo enganados, vocês não são filhos de Deus, o pai de vocês é o diabo. Então, muitas pessoas, e aí por isso nós temos o texto da Bíblia que diz: olha aqui, pensa, analisa e examine a sua vida se você realmente está na fé. Se você é crente mesmo, se você nasceu de novo mesmo, porque senão você vai ser o quê? Uma pessoa que vai achar uma coisa quando na verdade é outra. Por isso que vai ter gente, infelizmente, que vai chegar no dia do juízo e vai dizer: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei no teu nome, eu libertei no teu nome, eu frequentei a igreja, eu dizimei na igreja, eu ajudei a comprar o terreno da igreja, eu estava lá, eu cantei, eu até me arrepiei. E ele vai dizer: olha, eu não te conheço. Eu não te conheço. Você cresceu achando que era filho de alguém, quando na verdade era filho de outro alguém. Amém, gente? Então, isso aqui é importante para quem? Para você, não é para mim. Porque isso aqui é individual. Cada um tem que fazer a sua própria análise e fazer o que a Bíblia diz: examinai-vos se realmente está na fé. Como é que eu sei se eu sou filho de Deus? Um filho de Deus, ele tem que nascer de novo. É um novo nascimento, é uma mudança de vida, é experimentar uma transformação. Então, é aquilo que eu sempre digo: se você se converteu de verdade, se você nasceu de novo de verdade, você tem uma vontade. Qual é a sua vontade? Fazer a vontade de Deus. Você pode não estar conseguindo, entendeu? Você pode não estar conseguindo chegar lá ainda, mas lá dentro é o que você quer. Por isso que Jesus falou: vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade do pai de vocês. Mentira, engano, roubo, destruição. Então, a pessoa de Deus, ela tem uma vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou tentando, eu dei mole, eu errei, eu pequei, mas não é isso que eu quero. A minha vontade é agradar a Deus, é fazer a vontade do meu Pai. Está entendendo? Então, a primeira pergunta que surge é: você é filho? Agora, levando em consideração que você é filho, amém, aleluia, você é filho, levando em consideração, nós temos dois tipos de filhos. Quais são eles? Os filhos dos presentes. Olha o que a Bíblia diz: Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Gênesis 25, 5-6. Aqui diz que Abraão deu presentes aos filhos, mas para Isaque ele deu o quê? Tudo. Ele tinha filhos, e para um filho ele deu tudo, e para os outros filhos ele deu o quê? Presentes. Os filhos que não são Isaque são aqueles que estão felizes com os presentes.
são aqueles que estão felizes com as bênçãos que recebem. São filhos e são abençoados, mas não recebem tudo. O que eu disse? Eles são o quê? São filhos. Vão para o céu, sim ou não? São filhos de Deus, sim ou não? Eles são abençoados? Sim, mas eles não têm o quê? Tudo. E aí você tem que parar para pensar se você é essa pessoa. Filho de Deus já é muito abençoado. Primeiro porque é filho. Vai para o céu, aleluia. Né? Ufa. Tem aquela música, né, do Rick Bonfim, antiga. Quando chegar no céu, ufa, entrei, foi graça. Super abundante graça. Pisei aqui dentro. Mas sabe, irmãos, eu tenho me preocupado há algum tempo já, talvez uns 2 anos, e não só ir para o céu. Eu quero ter coisas no céu. Eu estou com uma ambição. A minha ambição agora não é uma casa aqui, não é um carro aqui, não é uma jacuzzi aqui, não é uma sauna aqui, não é uma piscina aqui. Minha ambição agora não é um Corolla aqui. A minha ambição agora não é andar de primeira classe aqui. A minha ambição agora é não só entrar lá, mas entrar lá e lá ter o quê? Uma casa de 2 andares, um Corolla lá, andar de primeira classe lá, cartão black lá. Eu quero comer lagosta lá, picanha lá. Eu quero, você está entendendo? Eu quero não só chegar lá, eu quero chegar lá e ter conquistas lá. Eu quero, como diz a Bíblia, ter meu tesouro onde ninguém pode roubar, onde ninguém pode destruir, onde nada ameaça a minha riqueza, entendeu? Então Deus tem para nós a vida abundante aqui? Tem, mas eu não estou agora pensando só aqui. Antigamente a gente ficava pensando, eu tenho que ir para o céu, eu tenho que ir para o céu. Não, para o céu eu já vou. Você já é filho, amém, a gente vai para o céu. Agora, o que eu vou ter lá para a eternidade? A eternidade eu vou passar lá. Aqui eu vou passar 80 anos, 70 anos, 80, 90, sei lá. Mas lá eu vou passar a eternidade. Então aqui eu posso ter uma vida de alegria, de prazer, de comida, de coisas e etc. Mas e lá? Chega lá pelado, chega lá de bicicleta, chega lá com o cartãozinho do metrô, estou fora. Eu quero chegar lá e andar de carro. Amém? Carro bom. Você está entendendo? Claro que estou fazendo uma analogia, né? Então, o Filho de Deus, ele já é abençoado porque é Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. A salvação é muito importante, é tudo. Mesmo que eu viva essa filiação, ainda tenho o quê? Sou abençoado. Nossa, eu conheço várias pessoas que são abençoadas. Eu vejo vocês aqui, vocês são abençoados. Quem aqui está com saúde é abençoado? Quem aqui está vivo é abençoado? Quem aqui tem condição de trabalhar é abençoado? Né? Quem tem família é abençoado? Você está numa igreja, você é abençoado. Você é abençoado. São os presentes de Deus. Então, mesmo que você não viva tudo, você é abençoado. Só que existe algo maior e melhor do que ser um filho que recebe presentes. É um filho que recebe o quê do pai? Tudo. Então eu queria que você parasse para pensar, se você é um filho, primeiro, você é filho, você nasceu de novo, o Espírito de Deus testifica com você que você vai para o céu, que você tem, pastor, beleza. Você é um filho abençoado? Pastor, eu sou um filho abençoado. Eu sou abençoado por Deus. A bênção de Deus é sobre minha vida. Ok. Mas deixa eu te falar uma terceira característica, aliás, um segundo tipo de filho, que são os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? E por que eles se chamam filhos da promessa? Por que Isaac recebeu tudo? Alguém chuta? Qual foi a única diferença entre Isaac e os outros irmãos? O que Isaac passou que os outros irmãos não passaram? Isaac foi o único filho que foi para o altar do sacrifício. O único filho que foi levado para ser sacrificado de todos os filhos foi quem? O Isaac. Então, olha só. Ele é o filho da promessa, ok? Os outros não são filhos da promessa. São filhos, mas são abençoados, têm presentes, mas não são da promessa. Só que ser filho da promessa, e aí você pode fazer o círculo assim ou assim, tanto faz. Porque sou filho da promessa, tenho que ir para o altar, ou porque fui para o altar, sou filho da promessa. Não interessa.
Então você foi escolhido para ser um filho da promessa? Fui. Então filho da promessa tem que ir para onde? Para o altar. Ou vai para o altar para se tornar filho da promessa. A ordem aqui não vai afetar nada. Os que ganham presentes, e agora é a hora de você começar a se analisar. Os que ganham presentes não precisam ir para o altar do sacrifício. Não precisam. O nível de sacrifício deles existe. Toda entrega para Jesus, ser servo de Jesus, vai exigir de você um sacrifício. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas não o altar do sacrifício. Então, os filhos da promessa, os filhos dos presentes não precisam ir ao altar do sacrifício. Mas se alguém quer tudo, se você quer se tornar não só filho do presente, mas filho da promessa, se você quer um nível a mais, isso vai exigir que você faça o quê? Sacrifício. O que a Bíblia diz? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Você entendeu o que eu falei aqui? Olha aqui para mim. Quem quiser, escolha. É para quem quer, você é livre. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a vida, não perder a vida por causa da política, não perder a vida por causa da guerra, não perder a vida por causa... Não. Quem perder a vida por causa de mim, Jesus, e do evangelho, vai salvá-la. Perder a vida. O que é perder a vida para nós, gente? É morrer? Para nós perder a vida é morrer? Vamos matar? Não, o que é perder a vida? Perder a vida é não fazer o quê? A minha vontade. É não fazer o que eu quero. Isso é perder a vida. É por causa de Jesus e por causa do evangelho, eu abro mão da minha vontade. É o mais alto nível de sacrifício. Qual foi o maior sacrifício no altar de Jesus? Qual foi? Na hora de morrer, o que ele falou? Não seja feita a minha, porque a minha vontade não é morrer, porque a minha vontade não é para a cruz, porque a minha vontade não é receber chicotada, porque a minha vontade não é o espinho, porque a minha vontade não é essa. Olha aqui, qual é a sua vontade? Por favor, hoje é dia dos pais. Toda vez aqui eu falo para o pai ou para o filho. Pai, que seu filho precisa ter, o que você quer, como é que eu posso ser uma bênção na vida do meu pai. Hoje eu quero falar de Deus, nosso pai. Olha só, eu tenho uma vontade. Qual é a sua vontade? Pastor, a minha vontade é fazer isso. O que é? Minha vontade é não ter que ensaiar louvor. Minha vontade é mudar de cidade. A minha vontade é ter mulheres. A minha vontade é beber. Minha vontade é usar droga. Minha vontade é separar. A minha vontade é qual? Você vai ser filho dos presentes. Mas o filho da promessa tem que ir para o altar. Tem que fazer o sacrifício. Tem que dizer para Deus o que Jesus falou. Não seja feita a minha, mas a tua. Então, eu consigo descobrir qual é a vontade de Deus? Eu consigo saber qual é a vontade de Deus lendo a Bíblia? Não, sabe o que eu penso na verdade, gente? Na verdade, eu penso que ninguém precisa saber qual é a vontade de Deus. Em que sentido? Eu falar ou alguém falar. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. O que a gente precisa é fazer o que sabe que tem que fazer. Tem muita gente que fica, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei. Sabe. Você sabe. Lá no fundo você sabe. Você sabe que não deveria fazer isso, ou sabe que deveria fazer aquilo. No fundo, você sabe. O que está faltando para você é fazer
o que você sabe que tem que fazer. Por quê? Porque não é a minha vontade. Então você tem que entender, quando Jesus está no final de tudo, né, já vai acabar o negócio, ele vira e expressa isso. Não, ele diz o que ele quer. Ele diz: Senhor, eu não quero passar por isso. Ele expressa a sua vontade. Mas ele termina dizendo: mas seja feita a tua vontade. Olha o que a Bíblia diz. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele, olha isso, gente, está falando que a gente é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que um herdeiro tem? O que um herdeiro tem? Tudo. Toda a herança do pai é do filho. Nada não vai ficar com o filho. É meu direito, é minha herança. Só que ele diz assim: você é herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com ele sofremos, então também com ele seremos glorificados. Para sermos glorificados, vamos ter que passar pelo sofrimento. Está aqui, está falando de herança, está falando de bênção, mas está dizendo que isso vai trazer para você muitas vezes o quê? Dor. Abrir mão da minha vontade dói. Não fazer o que eu quero é ruim. Só que tem uma coisa, irmãos. Essas expressões aqui, essas expressões como minha vida, minha felicidade, minha vontade, não fazem de você um não filho. Você é filho. Minha vontade, minha felicidade, minha vida não te impedem de receber presentes e bênçãos de Deus. Você vai receber bênçãos, porque Deus tem um caráter. O caráter de Deus é abençoar. O coração de Deus é abençoar. Por isso que ele coloca o sol sobre justos e injustos. Por isso que a pessoa que não merece, ela é abençoada. Deus abençoa, é dele abençoar. Só que tem uma coisa. Essas pessoas que falam minha vida, minha felicidade, minha vontade e etc., né? Elas podem até ser filhos, elas podem até receber os presentes, mas elas não vão receber tudo de Deus. E eu vou te falar o que acontece com os filhos da promessa. Os filhos da promessa, muitas vezes, parecem estar perdendo. Quem olha para os filhos da promessa, muitas vezes pensa que ele está perdendo. Me diga uma coisa, qual é a sua visão natural? Se você não soubesse o fim da história, vendo Jesus na cruz, está ganhando ou perdendo? Olha aqui, gente, olha para mim, presta atenção. Tem hora que eu sinto que vem umas coisas assim, que é rema. Jesus está lá fazendo todo o trabalho dele, servindo Deus, curando pessoas, abençoando, pregando o evangelho. De repente, ele aparece espancado, humilhado, envergonhado, preso e crucificado. Pense com a cabeça, com a lógica, não como quem sabe a história e nem como um cristão. Qual é o resultado da vida de Jesus? Derrota, vergonha, fracasso. Eu aqui que cuidei da minha vida, não estou lá na cruz. Eu que não entrei nessa, estou aqui no meu trabalho. O Mateus lá que largou o emprego dele, cadê agora Jesus? Se lascou, Mateus. O Pedro largou de ser pescador, vai fazer o que da vida dele agora? Que o sonho acabou, que o Messias morreu. Está vendo aí, A turma que andou com ele, que foi atrás dele, olha o que deu o resultado. Escondido, preso, envergonhado, Jesus sofrendo, apanhando. Todo quadro é derrota e vergonha. Todo quadro é aparentemente o quê? Está dando certo para mim e dando errado para ele. Quem estava certo era aqui, não lá. Você está entendendo? Então, muitas
muitas vezes os filhos da promessa vão ter a aparência de que estão perdendo. Mas há uma promessa. Quem está perdendo, na verdade, está ganhando. Quem está perdendo, na verdade, está o quê? Achando. Os filhos da promessa não só estão ganhando, lhe lamento dizer, se você é filho ou quer continuar sendo filho do presente, mas eles ainda serão separados dos filhos dos presentes. Olha lá o texto, deixa eu repetir aqui para você, ó. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha deu presentes, e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para uma outra terra. Filhos da promessa podem aparentemente estar perdendo, quando na verdade estão ganhando, e eles serão separados dos filhos dos presentes. Jesus morre, acabou, aí a gente entra naquele esqueminha da lógica, tudo tem jeito na vida, menos a morte, não é? Enquanto tem vida, mas morreu, acabou. Mas aí, Jesus morreu. Quando morreu, todo mundo que tinha uma dúvida sequer, falou, pronto, acabou, agora já era, tá vendo? Estava lá, estava ruim, agora estou aqui, tá bom. Aí, passam 3 dias, e Jesus o quê? Ressuscita, e ele está onde hoje? Assentado à destra de Deus, na glória, no céu, revestido de todo o poder, de toda a autoridade, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e o Satanás e o demônio, pode ser do Lúcifer ao menorzinho, nada mais é do que um servo de Deus, porque ele não faz nada sem autorização. Eu quero tocar em Jó. Deus olhou e falou, pode tocar, mas só até aqui. Se passar disso aqui, eu te pego. Então você pode ir lá, mas não passa daqui não. O que o diabo faz? Só o que Deus deixa. Ele é servo de Deus. O diabo, vou matar. Pode matar, porque está dentro do propósito. Parece que está morrendo, mas está vivendo. Parece que está perdendo, mas está ganhando. Irmão, eu não vou perder tempo com isso. Eu vivo isso, eu vivi isso. Quando todo mundo comprava casa, eu não podia comprar casa. Quando todo mundo comprava carro, eu não podia comprar carro, porque na minha idade eu me entreguei para o ministério para ganhar meio salário mínimo, enquanto todo mundo estava passando em concurso público. Mas ninguém daquela época tem a vida que eu tenho hoje. Ninguém foi nos países que eu fui. Ninguém comeu a comida que eu comi. Ponto. Parecia que eu estava perdendo. Mas eu estava ganhando. Agora, pastor, isso não é acepção de pessoas de Deus? Não. Porque qualquer um pode ser filho da promessa. Hoje sim. Por isso ele disse, vós, como Isaque, sois filhos da promessa. Você quer ser filho da promessa? Quero. Então, o que o filho da promessa faz? Ele muda a frase. Não é minha vida, não é minha vontade. É o quê? Quero diminuir para que ele cresça. Quero morrer para que ele viva. Quero me gastar e me deixar gastar por amor a Jesus, a sua igreja, o evangelho. O apóstolo Paulo disse isso. Eu quero a sua vontade. Esse é o desejo latente de um filho da promessa. Quero a tua vontade. Me leva para a tua vontade. Me pega pela mão e me conduz para o centro da tua vontade. Eu quero estar na tua vontade. Eu quero a tua vontade, tua vontade, tua vontade, da vontade. Então, quando um filho da promessa quer a vontade de Deus, aliás, um filho da promessa, ele quer a vontade de Deus, quando ele vai para a vontade de Deus, ainda que pelo caminho doa, sofra, ai, como eu queria fazer isso, não posso fazer, como eu não queria fazer isso, e eu não vou fazer, e você vai, só que aí quando você chega lá nesse lugar, que se chama sendo a vontade de Deus, você descobre que você está no lugar que a Bíblia diz que é bom, agradável e perfeito.
Nesse lugar existe proteção, nesse lugar existe provisão, nesse lugar existe bênção, nesse lugar você vai comer o melhor desta terra. Você tem que entender que nós temos que fazer a mesma coisa que Moisés para viver o que Moisés viveu. Ele abriu mão dos prazeres transitórios. Tem prazer no mundo, sim ou não? Tem, e muito. Mas ele abriu mão dos prazeres transitórios, momentâneos do pecado, porque a única coisa que te dá força para abrir mão dos prazeres transitórios do pecado é se você contemplar a recompensa. Eu vou falar isso para vocês, não é para a glória dele, né? Meu querido filhão ali, que chegou de São Paulo ontem, o Josué, está hoje no 3º dia de jejum, está estressado, está nervoso, está agoniado, está morrendo de fome. Pai, chegou a falar para mim, pai, me dá uma punição para eu não abandonar o jejum, senão eu vou abandonar. Falei, filhos, se você quebrar o jejum, então, já que você está pedindo, você vai, por 3 dias, 3 dias de jejum, por 3 vezes que eu sair para comer com a sua mãe, você não vai sair para comer, vai comer o que tem em casa lá na Itália. Então, pensa bem se não vale a pena você deixar de comer aqui para ir num restaurante lá na Itália. E aí ele está firme no jejum. Aí hoje... Porque ele está o quê? Contemplando o macarrão na Itália. Não é isso? O que está dando força para ele aqui agora é o que ele está vendo. Ele já comeu na Itália, ele sabe que é muito melhor. Ele sabe comer a pizza lá. Então ele está contemplando a recompensa, né? E eu falei para ele, sabe qual é a sensação que você vai ter quando acabar os 3 dias de jejum, que eu já tive centenas de vezes? Nunca mais eu jejuo na minha vida, né? Pelo amor de Deus, é muito ruim, é muito difícil. Realmente, a carne morre, é horrível. E aí você, não, Deus, olha, eu vou ficar um tempo sem jejuar, vou fazer jejum de jejum. Porque não é fácil, irmão. Ontem estava todo mundo comendo, hoje eu comi ovinho de codorna com não sei o quê. E ele lá, lendo a Bíblia, na minha frente, né? É fácil? Não é fácil. E é luta e tal. Aí eu falei, mas sabe por que você vai voltar a jejuar, Josué? Falei para ele hoje de manhã. Sabe por que você vai voltar a jejuar, meu filho? Porque apesar da dificuldade do jejum, quando você receber os benefícios, as bênçãos, as recompensas que o jejum traz, isso vai te motivar a fazer de novo. Entendeu? Por que eu jejuo a vida inteira? A vida inteira eu jejuo, porque apesar de, quando termina, quando eu chego no Japão, eu fui 3 vezes para o Japão, toda vez que eu chego no Japão, eu falo, nunca mais eu venho aqui. Porque são 40 horas de viagem. É muito cansativo. É de quebrar, ainda mais na idade que eu estou. É de quebrar. Você chega lá morto. Aí você chega lá, meio-dia, meia-noite na sua cabeça. Pior ainda. Eu chego lá dizendo assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, amor do céu, morto, quebrado, doído. Você não tem ideia. 40 horas, avião, trem, é terrível. Quando chega lá, aí quando passa 3, 4 dias que eu estou lá, vendo as belezas, comendo a comida, eu falo, não, eu volto. Ele vai jejuar de novo. Eu jejuei, você vai jejuar. Você vai orar. Você vai fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando você começar a receber a recompensa, você vai ver que vale a pena. Então, o filho da promessa, ele diz, eu quero diminuir, eu quero morrer. Então, quem quer tudo, tem que morrer. Para si e viver para Deus. Quem quer tudo, tem que ir para o altar do sacrifício. Tem que abrir mão da sua vontade. Quem quer tudo, tem que entregar tudo. Tudo entregarei. Minha vida é tua, Jesus. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus, mesmo abrindo mão da sua vontade, você tem que entender que há uma promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz do meio-dia. Ele vai te abençoando, ele vai te prometendo, ele vai te dando regalos, presentes. Ele honra aqueles que o honram. Amém? Dia dos Pais, e a pergunta é, você é filho? E se é, que tipo de filho você quer ser? Filho das bênçãos ou filho da promessa? Eu quero ser um filho da promessa. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar.
aquele que tenta salvar a sua vida, satisfazer os seus desejos, realizar-se. É uma pena, ele perde. Tudo que ele corre atrás, ou corre dele, ou quando ele tem, ele descobre que aquilo não satisfaz. Um novo relacionamento, um sexo novo, uma droga nova, uma bebida nova, uma festa nova. E aquilo que era novo deixa de ser novo e fica normal. Mas se eu abro mão da minha vontade, Ele é aquele que realiza os desejos do nosso coração. Ele é um Pai bom. Ele é um Pai que abençoa todos os seus filhos. E até as criaturas, aqueles que Ele criou e não quiseram ser filhos. A todos Ele abençoa. Todos Ele abençoa. Mas se eu quero ser um filho da promessa, eu tenho que me entregar mais. Eu tenho que ir para o altar. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Fale com Deus agora. Fale para Ele se você está satisfeito em ser filho do presente, dos presentes, ou filho, ou se você quer se tornar um filho da promessa. Fale isso para Ele agora. Seu Pai, no dia dos pais. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar? Que Ele me deu. E quem vai me impedir? Se decidir testou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez, a minha sorte Ele já mudou diante dos Meus olhos, o meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez, a minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Coloca a mão no teu coração e diga: eu tenho. Eu tenho a marca da promessa. Você que é filho, ei. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Diga isso mais alto. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, Mas quem
é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez, minha sorte Ele já mudou.